Olá, gente! Então, continuando aqui nossa aula sobre projeto de cozinha, nós vamos aqui unir o terceiro e o quarto item, que é a marcação de pontos elétricos e pontos hidráulicos, tá? Então, eu peguei aqui, ó, a nossa planta, primeira que a gente fez o levantamento, já desenhei aqui o meu layout, vou ter um layout em L, formando um triângulo aqui, né? As pontas dos eletrodomésticos formam um triângulo. E aí agora eu vou marcar aqui, ó, pontos elétricos e hidráulicos. Levando em consideração de que a gente está fazendo uma planta à mão livre, eu sugiro que vocês façam a planta e façam a descrição, um memorial descritivo ao lado ou numa folha à parte, né, para que a planta não fique tão pequena. Eu vou fazer aqui junto só para ficar mais claro para a gente. Então a primeira coisa que eu vou marcar são todos os pontos que eu tenho na vertical. Então, do piso ao teto, dentro do espaço do meu pé direito, eu vou marcar todos os pontos na altura da vertical, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, ó, é o meu fogão. Então, posso escrever ao lado fogão, 75 centímetros do piso. Eu vou deixar tomada 110. Muito importante eu colocar a voltagem da tomada, tá? Tem eletrodomésticos, por exemplo, que a gente vai ter 220. Forno, por exemplo, normalmente os que a gente mais encontra no mercado são os 220. Inclusive, eu posso ter até o forno a gás, mesmo ele sendo embutido, já posso fazer essa previsão e deixar alguma observação aqui também nessa hora. Então, fogão 75 centímetros do piso, tomada 110. Pia. Na pia nós vamos ter tanto a entrada de água quanto a saída de esgoto. Então eu vou deixar 75 centímetros para água, 40 centímetros para o esgoto. Na minha geladeira, então, eu vou deixar 1,30 m, 130 centímetros, uma tomada 110. Algumas geladeiras do mercado hoje, elas já exigem também ponto de água. Então, por isso é importante a gente definir todos os modelos de eletrodomésticos na hora que a gente estiver fazendo o layout. Mesmo que eu não compre, mas eu já preciso fazer uma pesquisa no mercado para ver qual eletrodoméstico vai me servir, mesmo que futuramente. Porque algumas geladeiras que fabricam gelos, a gente precisa deixar também o ponto de água. E ao lado aqui eu desenhei uma torre de eletrodoméstico. Vou optar por deixar meu forno abaixo do cooktop. Eu vou deixar meu forno ao lado da geladeira, mas de forma que ele fique embutido no armário, que não vai atrapalhar nem o desempenho da geladeira, nem o desempenho do forno. E vou deixá-lo em uma torre de eletrodomésticos. Isso facilita um pouco tanto a parte de instalação quanto a praticidade dentro de uma cozinha. Além de ficar bem charmoso também essa torre de eletrodomésticos. E liberar mais espaço para os outros armários. Geladeira, então. Aí aqui na torre eu vou ter uma lava-louça. Lava-louça também tem de vários tamanhos no mercado. Essa aqui é entre 10 a 14 serviços. Então ela vai me ocupar cerca de 80 a 90 centímetros na minha bancada. Então eu vou deixar uma tomada para ela. 40 centímetros do piso, vou deixar uma tomada, 110 também, é a voltagem da minha lava-louça. 75 centímetros eu vou deixar a entrada para água e 40 centímetros eu vou deixar a saída para o esgoto. Acima da lava-louça, então, eu vou ter o forno. Esse forno, ele pode ser a gás ou elétrico, aí pode escolher o modelo, tá? Esse forno aqui eu vou pôr ele a gás. Então, eu vou ter um forno a gás. Esse forno, né, como eu falei, mesmo ele sendo a gás, ele normalmente a gente só encontra no mercado 200, só encontra não, mas é muito mais fácil, a gente tem muito mais opções no 220. Então, eu vou deixar uma tomada para ele. Aqui vai até 90, então vai ser 1,20 m. Eu vou deixar a tomada para o forno, 220 volts. E aqui eu coloco a observação, deixar gás canalizado. Acima do forno a gás eu ainda tenho micro-ondas. Esse também é fácil a gente achar tanto 110 quanto 220. Mas olha direitinho, porque se for micro-ondas de embutir próprio para a gente colocar em torre, a gente encontra mais modelos 220.
Esse meu aqui, por exemplo, também do meu projeto, eu tô colocando ele 220. Então, a tomada vai ficar a 1,50 do piso, uma tomada 220 volts. E aqui eu especifiquei meus pontos elétricos e hidráulicos verticalmente. Aí sim eu posso pegar a planta e marcar na planta, assim como o levantamento, aonde cada eixo vai. Então aqui eu posso colocar o ponto 0 e marcar daqui a aqui qual é o tamanho, qual a distância que eu tenho. Então vamos colocar aqui que eu tenho 80 centímetros. É o eixo onde deve estar a minha tomada horizontalmente. Então, sempre quando eu marco algum ponto, eu marco o eixo, ou seja, o meio da tomada, o meio do esgoto. A minha pia, ela vai estar daqui até aqui, ela vai estar com 2,20 metros. Vou marcar a geladeira, ponto 0. Daqui até onde a tomada da geladeira vai, o eixo da geladeira, ela vai estar com 2,80, tá? E aqui o eixo de todos os meus outros eletrodomésticos, né? O eixo da torre. Uma tomada, ela pode vir uma em cima da outra, não tem problema, isso até facilita na hora de colocar o móvel planejado. E aqui ela vai estar com 3,20. E aqui eu tenho, então, toda a marcação dos meus pontos elétricos e hidráulicos da minha cozinha.